Olá, meu irmão, minha irmã. Neste sábado, dia 19 de outubro de 2019, 28ª semana do Tempo Comum, já terminando, esse período do Tempo Comum, nós temos um santo a ser lembrado, que é São Paulo da Cruz. Então, a cor litúrgica de hoje vai ser a branca. Eu vou ler aqui rapidamente uma brevíssima biografia dele, porque vai que você também não conhece a história de vida dele. Muito bem. São Paulo da Cruz nasceu numa família fortemente provada em 1694, século XVII. Ele foi soldado e depois eremita. Quando havia festas nas aldeias, pregava especialmente sobre a paixão de Jesus Cristo. Em 1737 instituiu os passionistas, com o carisma de testemunhar e pregar o mistério redentor de Cristo. Foi um grande místico, deixou-nos escritos de espiritualidade muito profundos, e quem o escutava ganhava confiança e coragem. Que ele interceda junto do Senhor pelas missões da Igreja hoje. Bem, caríssimo irmão, caríssima irmã, se você tem um padre aí na sua diocese ou conheceu um padre da Ordem dos Passionistas, São Paulo da Cruz é o patrono, e fundador da Ordem dos Passionistas. Eu identifico eles pelas vestes, e tem um símbolo, é uma cruz com um coração, se não me engano, que eles utilizam. E, se não me engano, um dos nossos bispos auxiliares aqui da Arquidiocese de Curitiba, ele é da Ordem dos Passionistas. Então, vale muito a pena conhecer a história de vida desses santos, desse santo em especial. Assim como Santo Afonso de Ligório fundou a Ordem dos Redentoristas, os Redentoristas são, para você saber como é que são as vestes, sacerdotais, são aqueles que cuidam do Santuário Nossa Senhora de Aparecida, do Santuário Nacional mesmo. Então eles têm aquele terço gigante lá, como se fosse um cinto, e assim vai. Também um santo muito querido, da qual a gente já fez a memória, Mas vamos começar então a nossa liturgia da palavra fazendo o sinal de nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dando continuidade às leituras desta semana, vou fazer uma observação aqui. O evangelho do domingo, dia 13, era sobre a cura dos 10 leprosos, e um deles resolveu voltar, louvar e agradecer ao Senhor. E Jesus se admira dizendo, mas não eram 10? Como é que só me apareceu um e ainda este é samaritano, Pagão, nem é judeu, E se vocês observarem como é que foi as leituras dos evangelhos e também as primeiras leituras, existe talvez você não concorde, mas existe aí um ponto em que Jesus está apontando para os fariseus daqueles que só aparecem para a comunidade, para os fiéis, cumprem a lei, mostram que estão dando dízimo, todo o dízimo, inclusive da hortelã e até esqueci a outra erva lá, erva doce e hortelã, nem precisa fazer esse dízimo, mas para quê? Para se mostrarem que somos santos, entre aspas, somos pessoas santas. E Jesus critica fortemente e cria, infelizmente, embaraços, cria um mal-estar grande a ponto de gerar desafetos e inimigos, a ponto de quererem a morte de Jesus. Mas Jesus é a verdade, o caminho e a vida, ele não tem como se omitir. Ele foi aqui na terra, ele foi homem e ele é Deus. Permaneceu sendo Deus também aqui na terra. Esse é um dos mistérios, da Igreja Católica Apostólica Romana, e tudo que foge além disso é heresia, E das antigas ainda, que já foi combatida, mas que, pelo visto, sempre ressurgem nos tempos atuais. Então, eu estou só tratando, como chegamos já no sábado, então já é o fechamento da semana, então é sempre interessante fazer esse questionamento. Não precisa
né? Não precisa também, não, né? Essa moça está falando, né? Eu, Marilena, estou falando aqui para vocês e tudo. Não precisa seguir fielmente o que eu estou falando, mas se vocês tiverem um questionamento, algum questionamento a ponto, à luz da palavra de Deus, sob a efusão do Espírito Santo, e isso provocar um comichão interno em você, meu irmão, minha irmã, está ótimo, porque o objetivo do canal, meu humilde canal, é esse. Que você questione um pouco, mas tendo a presença do Espírito Santo, a partir da palavra de Deus, a ponto de fazer perguntas relevantes e que isso mude também a sua vida. Porque a palavra de Deus também tem essa capacidade de nos capacitarmos, de nos tornarmos mais íntimos do Senhor, né? Sermos mais obedientes até, chega a ser até impressionante, né? Mas isso é possível também, de sermos menos questionadores, ainda questionando no sentido de visão de mundo secular. E aí você passa a entender a lógica de vida do Senhor Jesus Cristo, a qual ele está pedindo esta conversão. Porque sem a graça do Senhor também não é possível essa conversão. Essa tomada de consciência, de repente doer o coração de arrependimento, certo? Então vamos solicitar essa graça, né? A graça da conversão, do perdão, porque só cura e libertação não vai acontecer se não tivesse esse primeiro passo, tá? Fica a dica. Bem, já pitaquei bastante. A primeira leitura de hoje está na leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículos 13 e depois do 16 ao 18. Irmãos, não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão ou a sua descendência. É em virtude da fé que alguém se torna herdeiro. Logo, a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito, e a promessa de Deus continua valendo para toda a descendência de Abraão, tanto para a descendência que se apega à lei, quanto para a que se apoia somente na fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Pois, está escrito, eu fiz de ti pai de muitos povos. Ele é pai diante de Deus porque creu em Deus que vivifica os mortos e faz existir o que antes não existia. Contra toda humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Assim tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito. Assim será a tua posteridade. Palavra do Senhor. O responsório de hoje está no Salmo 104, com o refrão: o Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus, vigoram suas leis em toda a terra. O Senhor se lembra sempre da aliança. Ele sempre se recorda da aliança promulgada em incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. O Senhor se lembra sempre da aliança. Ele lembrou-se de seu santo juramento que fizera a Abraão, seu servidor. Fez sair com grande júbilo o seu povo e os seus eleitos entre gritos de alegria. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Aclamação. Está em João 15, versículos 26b e 27a. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito Santo, a verdade de mim, irá testemunhar, e vós, minhas testemunhas, sereis em todo lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O evangelho de hoje está em Lucas 12, versículos de 8 a 12. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vós conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis ou com que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Bem, eu pitaquei, aqui termina a liturgia da palavra, né, meu irmão, minha irmã. Pitaquei bastante no começo, mas eu preciso fazer um pitaco, pronto. Preciso fazer um pitaco
a respeito do Evangelho. Bem, apesar de hoje ser dedicado a São Paulo da Cruz, e ele não é mártir, né? Ele deve ter morrido de velhinho ou de alguma doença, né? Porque é só você fazer se você não é muito assim de guardar cores e santos, pelo menos você tem que começar a fazer uma identificação assim. No dia que tem a cor vermelha, ou se refere ao Espírito Santo, ou, na sua grande maioria, refere-se a santos mártires que deram sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Santos que têm a memória e a cor litúrgica branca, ou morreram de alguma doença, como Santa Teresinha, né? Santa Faustina, ou de velhinho mesmo, morreu por condições naturais de vida. E onde é que eu quero chegar, né? O Evangelho de hoje, se vocês observaram, Jesus está sendo muito claro. Aquele que morre em meu nome, eu estarei lá, né, diante do trono de Deus Todo-Poderoso, também te dando testemunho de que você morreu em nome de Jesus. Tá? Em suma, é isso que eu entendi. E eu vou dizer um negócio, assim, é meio que um testemunho, ao mesmo tempo que é uma espécie de contra-testemunho e testemunho. Quando eu era mais jovem, eu também frequentei catequese, fiz todo o processo. Mas internamente eu tinha um medo, depois eu vim descobrir que era um medo mesmo, para mim era algo terrível. Não sei porquê, aí, né, quer dizer, sei e não sei. Inconscientemente eu sei, mas consciente não, acho que eu não quero muito saber a verdade, né? Mas um dia eu sei que o Espírito Santo me revelará. Mas eu meio que fugi da Igreja Católica. É duro dizer isso, né? Eu fugi da Igreja Católica e fui percorrer outras doutrinas. Por quê? Porque eu sou, infelizmente, uma pessoa ruim, né, de coração. Porque eu olhava para os testemunhos dos santos mártires e eu não queria viver aquilo. Que besteira, né? Besteira não, pior que eu acho que talvez você também tenha esse medo, esse temor, esse terror mesmo, sabe, interno. E aí eu fui lendo a vida de alguns santos mártires, e se for realmente por uma vida só consciente e racional, secular, a gente não aguenta mesmo esse tipo de tortura. E eu não entendia, na minha cabeça mundana, como que um mártir poderia suportar e, em nome de Jesus, morrer em nome dele, seja fuzilado, seja queimado, com a cabeça decepada, crucificado, e existem vários, desde os tempos lá dos primeiros apóstolos até hoje. O caso mais assim que eu soube, né, e eu não me recordo se esse menino ele é santo ou se ele é um beato ainda, é lá do México. Teve um problema lá no México, não sei se é final do século XIX, para o começo do XX, é mais ou menos no período que eles estavam se reorganizando, houve um ditador e proibiu que se falasse em nome de Jesus. Esse ditador estava destruindo as igrejas católicas da época. Inclusive um menino foi pego, bem devoto, menino mesmo, nem era adolescente, era um garoto. E falaram para ele, a gente vai fuzilar, mas a gente não vai te matar se você renegar o nome de Jesus. E ele não renegou, teve as solas dos pés, foram arrancadas, né, a pele, fizeram ele caminhar um bom tempo e falaram, e aí, você vai renegar Jesus, você vai renegar a sua fé, você vai renegar? E a última palavra que ele fala, na dor mesmo, ele grita o nome de Jesus, porque só Jesus tem poder, e ele é fuzilado. Entre outros, né? Mas o que dá força não é só a nossa força, então vem a meditação também, né? Além do que eu falei antes, vem essa meditação do Evangelho para a gente refletir juntos, compartilhar a minha dor, né? Da minha fuga. Eu fugi mesmo, hoje em dia eu falo, Senhor Jesus, eu fugi do Senhor, né? Que vergonha. E eu tive que voltar, tô pior que Jonas. Mas de qualquer forma, é uma coisa a ser pensada, porque não importa como a gente começa, vai importar como que a gente vai terminar em Jesus. Né? E às vezes, aí o que me deixa mais aterrorizada é como é que eu vou terminar.
Isso é uma preocupação constante, porque eu já sei que eu já fugi, né? Eu posso fugir de novo. Certas coisas são difíceis de quebrar. Então eu vou compartilhar com vocês esse terror interno que eu tenho ainda, mas que aos poucos o Espírito Santo vem me explicar, né? Que é por ele, né? O Espírito Santo que testemunha, que testifica, que dá força, que dá vida, dá coragem até para morrer nessa vida, para alcançar a vida eterna. Bem, pronto, falei. O áudio, termina aqui. Vou deixar esse questionamento com vocês. Então, o que eu falei é algo pessoal que ainda me causa algo, como diz, me dá uma certa preocupação, né? Mas eu tenho que compartilhar porque eu acredito que seja talvez algo que dá temor no coração de algumas pessoas. Por que muitas fingem que são da Igreja Católica ou de fato deixam a Igreja Católica? De repente pode ser isso, de não entenderem como que é essa questão de ser martirizado e gritar o nome de Jesus e ser fiel a Ele até perder a cabeça, né? Ser decapitado, ser estuprado, ser, sei lá, um monte de coisa aí, um monte de violência que acontece, né? Ver a família sendo morta, né? Então, isso que eu estou falando já são aí na região da Síria, do Iraque, etc., que os cristãos são poucos, né? Bem, infelizmente eu vou deixar também esse questionamento no ar para meditação. Mas é que eu não consegui. Eu li o Evangelho, a primeira coisa que me veio foi dos mártires mesmo. Qualquer coisa, pegue a vida de alguns mártires mais modernos, tipo século XIX, século XX, né? Tivemos guerras ainda. Tantos outros também que atualmente, tempo presente, estão morrendo em nome de Jesus e da Igreja, né? Aí nessas regiões de conflito bem difícil, assim, certo? Então vamos ficar nesse sábado na presença de Nossa Senhora, na sua intercessão, na sua proteção também, e protegidos no Sagrado Coração de Jesus. Paz e bem.